Muito bem. Nós vamos fazer um resumo do que vimos ontem, rapidamente. Depois nós vamos entrar no que vamos ver hoje. O tema que nós vamos falar é liberdade religiosa. Só que tem muito que ver com marca da besta e lei dominical. Então, esse é um tema que muita gente está confusa. Há ideias por toda parte, o povo está confuso sobre qual é a verdade nesse tema. Tem gente fugindo de um chip, tem gente fugindo do código de barras, tem gente achando que o anticristo vem daqui a pouco e vai lá em Israel e vai sentar no trono no templo de Jerusalém. E o mais triste de tudo é que tem adventistas sendo confundidos nessa parte. Embora nós tenhamos um livro como O Grande Conflito, que é tão esclarecedor. Irmãos, todos os que não estiverem firmados na verdade da palavra de Deus vão ser enganados. E se você não tiver conscientemente firmado, se você por escolha própria não escolher estudar e se preparar, você vai ser enganado. E você vai estar com aqueles que no fim vão receber a marca da besta, a verdadeira marca da besta. E vão estar fugindo de uma que não é a marca da besta. Jesus falou que o engano seria tão grande que, se possível, enganaria os próprios quem? Eleitos, os próprios escolhidos. Então, nós precisamos do poder de Deus nesse momento para que nos ilumine, que nos dê o entendimento que precisamos para não sermos enganados depois. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos dirija? Eu vou me ajoelhar, se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar também. Oremos. Querido Pai Celestial, graças te damos por podermos estar em Tua presença nesse sábado de manhã. Graças por podermos nos reunir em liberdade para estudarmos a Tua palavra. Dá-nos a Tua iluminação, Senhor, que não sejamos enganados, mas que nós sejamos firmados na plataforma da verdade. Guarda-nos do poder do maligno e das distrações. Abre nossos ouvidos e nossos olhos para podermos ouvir e ver claramente. Que o Senhor nos dê Teu Espírito Santo, que o Senhor nos purifique de todo pecado e que o Senhor nos use na Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Liberdade religiosa. Por que é importante? Você só nota a importância de algumas coisas quando você perde. Você já ficou de cama e você falou assim, eu era feliz e não sabia? Quando eu fico doente, eu fico triste. Eu falo, tudo que eu queria é só voltar a ter a saúde de novo. É só voltar a ficar bem. Nós temos liberdade hoje, mas será que nós sabemos valorizá-la? É dito que Dom Pedro I disse independência ou morte. Nos Estados Unidos também, os que fizeram a Revolução Americana, eles estavam dispostos a morrer para preservar sua liberdade. Hoje o povo não tem mais isso. Eles dizem assim, tomem nossas liberdades, mas protejam nossa vida. Vigiem a gente, ponham câmera, inspecionem nossa vida, nossos e-mails, transações bancárias, vejam tudo o que a gente faz, tirem toda a nossa liberdade e privacidade, mas só mantenham a gente em vida. A humanidade está perdendo o senso do que é liberdade. E logo eles vão estar sob a maior escravidão. Pior do que já existiu no passado. Uma frase inspirada. Diz assim: quando o protestantismo
e o romanismo se unirem, eles vão mais do que superar as perseguições anteriores. Você tem alguma ideia como foram as perseguições anteriores? Se você tem, imagina algo pior que isso, mais do que superar. Nós devemos lutar por liberdade. Acima de todas, a liberdade religiosa, porque ela tem que ver com o que o ser humano presta ao Deus dele, ao Deus da pessoa. A sua mente tem que ter liberdade para servir a Deus do jeito que você crê ser certo. Não do jeito que um outro crê ser certo. A raiz de perseguição religiosa está nisso, em que um outro force a mente dos outros a seguirem o que ele quer. Todo ser humano tem que prestar culto a Deus, porque Deus é o Criador, Deus tem o direito, a reivindicação de culto, de adoração. Só que essa é uma via entre cada indivíduo e Deus, e não entre um indivíduo passando por outro para chegar a Deus. O sistema papal é baseado nisso. O indivíduo não pode ir direto a Deus, ele tem que ir ao padre, que vai ao bispo, que vai ao arcebispo, que vai ao cardeal, que vai ao papa, e aí tem a comunicação com Deus. Uma meia dúzia de passos para chegar a Deus. Mas no protestantismo não é assim. No protestantismo, cada indivíduo pode ir diretamente a Deus e entender de Deus a vontade dele para cada indivíduo. A Bíblia diz assim que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Jesus separou igreja e Estado. Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não falou: dai a Deus por meio de César o que é de Deus. Ele separou. E ele disse: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus seguidores lutariam por mim. Não deixariam que eu fosse preso. Mas o meu reino não é desse mundo. No Império Romano, o Estado era divino. A recusa dos cristãos em reconhecer no imperador a divindade do Estado, ou em respeitá-la de qualquer forma, era considerada desrespeito ao Estado. Então, quando um cristão se recusava a adorar a estátua do imperador, para os romanos isso era uma ofensa. A pessoa estava sendo desrespeitosa para as leis do Estado. É como se a pessoa estivesse solapando a autoridade do governo. Diocleciano disse assim, escreveu, foi um decreto: nenhuma nova religião deve presumir ter o direito de censurar a antiga, pois é o maior dos crimes subverter o que já foi estabelecido por nossos ancestrais e o que tem supremacia no Estado. Ele era o imperador. Ele disse: ninguém pode vir aqui agora e criticar a religião anterior. Só que isso era justamente o que o cristianismo estava fazendo. O cristianismo vinha e falava: todos esses deuses são falsos, só existe um Deus. Então foram feitas leis estatais, leis civis, para impedir o cristianismo de avançar, e na verdade para punir os cristãos. E eles eram punidos das piores maneiras possíveis. E eles continuavam crescendo. Um grande passo entre o cristianismo ser perseguido e ele deixar de ser perseguido foi a união de igreja e Estado, que aconteceu entre os anos 311 e 313. Melquíades, bispo de Roma, enviou uma delegação de bispos lá para Gália, que é onde é a França hoje.
Ali estava Constantino, com suas legiões. E ele pediu socorro de Constantino. Constantino veio, marchou suas legiões, atravessou os Alpes, chegou em Roma. O imperador romano que dominava Roma, nessa época, era Magêncio. Magêncio esperou Constantino ao lado do rio Tibre, só que as tropas de Constantino acabaram empurrando as tropas de Magêncio para dentro do rio. E o próprio Magêncio caiu no rio quando ele tentou atravessar a ponte para se refugiar em Roma. E ele afundou. Ele estava com a armadura e ele se afogou. E Constantino foi aclamado em Roma e estava a caminho de ter então o título de único imperador. Quando Constantino assumiu o poder, haviam 6 imperadores. Por fim, ficou só Constantino. No ano 313, Constantino e Licínio fizeram esse edito, o Edito de Milão, que é a primeira lei de liberdade religiosa no Império Romano. Dizia que todos dentro do Império Romano teriam liberdade de adorar o Deus que eles quisessem, sem serem molestados, sem serem perseguidos. O problema é que eles não pararam aí. No ano 321, Constantino fez a primeira lei dominical, que forçava as pessoas nas cidades a santificarem o domingo. No campo ele falou, não, no campo tudo bem, você tem que trabalhar, tem chuva e tem sol, você tem que aproveitar certas datas, certos dias de oportunidade, mas na cidade não, aí não é para trabalhar. Isso foi que ano que eu disse? Primeira lei dominical? 321. Irmãos, nós temos que saber essas datas. Isso são coisas importantes para nós entendermos a história, explicarmos para os outros, despertarmos os outros para o que está acontecendo hoje. Nós estamos nos aproximando de uma lei dominical, só que vai ser a final. Será que estamos preparados? Em 325, houve o Concílio de Nicéia. Ele foi presidido por Constantino. E ali foi dito, foi proclamado pelo Papa Silvestre, de que o domingo é o dia do Senhor. Ou seja, o domingo é um filho do papado. Filho do papado. A irmã White chama o domingo de filho do papado. Por quê? Porque foi o papado que estabeleceu o domingo como o sábado cristão. Sábado entre aspas. Porque o sábado quer dizer descanso. E só teve um dia que nosso Senhor descansou. Vocês lembram? Foi o 7º dia da semana, não o primeiro. E ele fez isso, inclusive, no túmulo. Domingo não foi o dia que ele descansou, foi o dia que ele levantou, ressuscitou. Mas durante o sábado, ele passou no túmulo. Em 380, houve o Edito de Tessalônica, que tornou o cristianismo de Nicéia a religião do Estado. Havia um problema para o papado ter o domínio. O papado surge nas cinzas do Império Romano. O Império Romano caiu no ano 476 depois de Cristo. Nesse ano, havia 10 povos no território do Império Romano. 10 povos, 10 nações germânicas. Essas nações são os 10 chifres representados, que aparecem na cabeça da besta em Daniel capítulo 7. Depois desses 10 chifres aparecerem na cabeça da besta, tem um pequeno chifre que surge e derruba 3 chifres. Esse pequeno chifre representa o papado. Ele surge nas cinzas do poder do imperador, da queda do imperador Rômulo Augusto. E esse poder, esse pequeno chifre, o papado,
arquiteta a destruição de 3 daqueles 10 povos. Esses 3 povos, o primeiro a ser destruído foram os Érulos. O segundo povo foram os vândalos. E o terceiro povo foi quem? Os ostrogodos. Os ostrogodos foram finalmente destruídos durante o cerco de Roma, no ano 537, 538. E quando eles foram destruídos, teve início a supremacia papal, os 1260 anos de supremacia papal. O caminho foi aberto para isso. E nós podemos usar os textos bíblicos para identificar a besta. Como nós estamos num curto tempo agora nessa palestra, eu pus as passagens, vocês leiam as passagens e vocês vão ver como elas se encaixam com o papado. O chifre pequeno, o homem do pecado, o filho da perdição, a besta que sobe da terra e a mulher de vermelho. Esses pontos, irmãos, eles se abrem ao você ler o texto. E você vai ver diversos pontos de identificação. É como se eu dissesse para vocês assim, ó. Aqui nós temos, vamos dizer, 60 pessoas. Tem uma pessoa que eu quero que vocês identifiquem. Vocês não vão saber quem é, mas se eu começar a dar características, eu falo, ó, ela está de azul. Aí você fala, ó, então já diminuiu o número. Ela está de óculos, diminuiu mais ainda. Ela tem sapato, se eu falasse um sapato verde, provavelmente só ia ter uma pessoa, aí você já sabia quem era. Nas características do papado, são diversos pontos que Deus indica, para você não ter erro, para você identificar perfeitamente, sem erro, sem medo. Deus identifica o tempo que o papado ia exercer sua supremacia. Quantos anos? 1260 anos. Ele fala onde ele ia surgir, onde estava sentado, sobre as 7 colinas. Existe uma cidade chamada a cidade das 7 colinas. Roma. Diz que o dragão ia dar a ele seu trono, poder, sua autoridade. Agora veja bem, o dragão é Satanás, só que também em Apocalipse 12 o dragão é o Império Romano, porque é o dragão que abriu a boca para comer ou para devorar o filho da mulher. O filho da mulher é Cristo, só que foram soldados romanos, por ordem de Herodes, que foram matar Jesus. Jesus escapou. Por fim, soldados romanos destruíram, ou mataram Cristo crucificado, ou pelo menos crucificaram Cristo. Ele morreu da separação com Deus, né? Não foi porque ele apanhou, ou porque ele foi crucificado. O coração dele partiu. Ele morreu muito mais rápido do que os outros morreriam. Alguns ficavam dias na cruz. Cristo não morreu porque os soldados crucificaram ele. Ele morreu pelo peso do pecado que estava sobre ele, que esmagou a vida dele. E ele estava morrendo, sabe qual morte? A segunda morte. E sabe de quem? Minha e sua. A segunda morte já foi paga. Ninguém de nós precisava morrer a ela. Cristo morreu por nós. Então o dragão também é o poder do Império Romano. Mas diz que o dragão deu à besta o seu trono. O mesmo lugar que o Império Romano tinha como centro, como trono, como centro de poder, foi dado ao papado, Roma. E há diversas outras características. Fala da cor da roupa, vermelho, púrpura. Fala da taça na mão. Se você vê as moedas do Vaticano, diversas moedas do Vaticano, tem uma mulher com uma taça na mão e saindo um sol de dentro. Fala de que perseguiria os santos do Altíssimo, magoaria os santos. Os santos iam ser entregues durante um período, você tem exatamente o período que ele ia ser entregue. E diversas características, irmãos. Nós não temos tempo para ver as características agora, eu peço que vocês estudem isso depois. Mas, ao ver todas as características, você vai dizer,
a besta só pode ser o papado. Ali diz também por quanto tempo duraria o poder papal, a supremacia papal. A grande tribulação que iria ser diminuída, reduzida. Os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, então a gente já tem uma data. 42 meses, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Mesmo período, tempos, metade de 1 tempo, 42 meses e próximo período. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Tempos, metade de 1 tempo. 1260 dias e 42 meses se referem ao mesmo período. É o período de supremacia papal. As duas bestas de Apocalipse 13 precisam ser identificadas. Quando você vê as características da primeira besta, ela se refere ao papado. Como que o papado agiu durante o período de sua supremacia? O que ele fazia? A mulher fugiu para o deserto. A mulher era perseguida por esse poder por 1260 dias. O poder perseguidor não é o que estava sendo perseguido, você concorda? São dois poderes diferentes. Quem que era o poder perseguido? Quem estava sendo perseguido? Aonde identifica isso na Bíblia? Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala da mulher vestida de branco. Essa mulher é a igreja verdadeira. Ela foge para o deserto. Vocês sabiam que vários grupos cristãos tiveram que fugir para o deserto e se esconder? O papado é a mulher de vermelho que estava embriagada com o sangue dos santos. Ele estava perseguindo. Os verdadeiros filhos de Deus estavam sendo perseguidos, estavam fugindo. E os valdenses estavam lá nos Alpes. Os exércitos papais entravam tentando pegar os valdenses. Irmãos, imaginem a cena. Os Alpes são muito altos. Algum valdense subia lá no mais alto que ele podia e começava a louvar a Deus. E os exércitos papais lá embaixo tentando pegar a pessoa e não conseguiam pegar, não conseguiam silenciar a voz do verdadeiro povo de Deus. Eles conseguiram muitas vezes matar os valdenses, mas por séculos a verdade foi avançando e a tocha foi passando de mão em mão. Um morria, passava para o outro e a tocha da verdade ia avançando. O poder papal de perseguição é quase indescritível, a história manchada de sangue. Imaginem, a gente fica com medo dos terríveis feitos de Hitler, né? 6 milhões de judeus, o custo da Segunda Guerra Mundial de vidas foi imenso. Mas, irmãos, existe um poder que está aceito hoje na sociedade, no mundo cristão, que matou 70 milhões de pessoas. E não foram mortes igual o Hitler fazia, que eles entravam num lugar com chuveiros, por exemplo, e eles deviam tomar banho, quando abria o chuveiro saía gás, todos morriam na hora. Não era isso. Era morte com tortura, no fogo lento, sabe, na roda que fazia coisas horríveis com a pessoa. Só que esse poder está sendo aceito como cristão. Tudo que é possível fazer está sendo feito para encobrir o passado e reescrever a história. A história está sendo reescrita. Mas os pecados de Babilônia precisam ser expostos. Deus usou os reformadores para quebrar esse ímpeto da perseguição. John Wycliffe, John Hus, Lutero e vários outros foram instrumentos de Deus
para trazer a luz da verdade para o povo e para quebrar essa cadência da perseguição. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, o que ia acontecer? Ninguém se salvaria. Eu quero citar para vocês um exemplo da perseguição. A execução de João Hus. Ele tinha recebido um salvo-conduto do imperador para ir a Constança, dar o seu testemunho, ser julgado e depois retornar para a Boêmia. Só que contra o salvo-conduto e contra a palavra de promessa do imperador, ele foi capturado, preso, condenado, e aí foram para a execução de João Hus. E diz assim: finalmente puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça, ou mitra de papel em forma piramidal, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demônios, com a palavra arquierege bem visível na frente. Com muito prazer, disse Hus, levarei sobre a cabeça esta coroa de ignomínia, por teu amor, ó Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Então eles disseram assim: e agora nós entregamos a tua alma ao diabo. E ele disse: e eu entrego a minha alma a ti, ó Jesus, que morreste por mim. E eles pegaram João Hus, levaram até a pira, amarraram, acenderam fogo, e ele começou a cantar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele cantou assim até que sua voz cessou. Ele foi uma pessoa das milhões que foram consumidas no fogo. Esse poder não mudou, irmãos. O diabo não mudou. Ele está agora pior. Mas a reforma protestante, ela causou um breque no poder papal. Eles não conseguiam mais fazer tudo o que eles queriam, porque vários países estavam se declarando pelo protestantismo. O papado usava o exército das nações para prender e perseguir as pessoas. Por exemplo, quando Inocêncio III, o Papa Inocêncio III, fez a cruzada contra os albigenses, ele convocou gente de todas as nações da Europa para participarem. Prometeu perdão de pecados, absolvição, entrada direta no céu, para quem fosse matar os inimigos da igreja. Só que os inimigos da igreja eram fiéis homens e mulheres de Deus que queriam ter a Bíblia como base de fé e não aceitavam o papado, o poder usurpado do papado. E esses cruzados que vieram contra os albigenses derrubaram o muro da cidade, prenderam as pessoas, só que lá tinha católicos e protestantes, e chegaram para o legado papal e perguntaram: e aí, o que a gente faz com esse grupo? Tem católicos e tem hereges no meio. Ele falou assim: matem todos, pois Deus sabe quem é seu. Eles mataram todo mundo da cidade. Uma vez um desses legados, um representante papal, estava pregando e havia 6 pobres protestantes na frente dele. Ao fim do sermão que ele fez para uma grande congregação, todos eles foram queimados. Você pensa assim: como que dá para aliar pregação com queimar um ser humano? Que coisa mais estranha. Graças a Deus pela reforma protestante.
Graças a Deus, porque ali houve uma das coisas iniciais em garantir liberdade religiosa para todo ser humano. Só que a Igreja Papal não deixou quieto. Eles lançaram a Contra-Reforma. Ela durou do ano 1545 a 1563, quase 20 anos. Foi o famoso Concílio de Trento. Tinha por objetivo ganhar novamente para o papado os países que haviam se declarado pela Reforma Protestante. E esse ganhar devia ser realizado pela ordem jesuíta. Visou atuar especialmente nas escolas e universidades. Por isso que eu disse, a história tem sido reescrita. Se você quiser saber como aconteceu no passado, você tem que ler os livros antigos. Tem que ler o livro de historiadores da época, porque os historiadores de hoje estão dizendo tudo o contrário. Não era mais Idade das Trevas, Idade Média. A Europa não fez quase progresso nenhum nas ciências, nas artes, em quase nada, durante todo o período de supremacia papal. Até a Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante, um avanço enorme. A perseguição estava sendo muito intensa. Alguém sabe o que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572? Houve um massacre. E o que foi esse massacre? O massacre de São Bartolomeu. Leia no Grande Conflito isso aí. Nesse dia, houve a tentativa de eliminar os protestantes, os huguenotes, que estavam espalhados pela França. Especialmente em Paris, esse massacre durou 7 dias. As pessoas eram pegas dentro de sua própria casa. Soldados armados na rua pegavam, matavam, jogavam as pessoas no rio, pegavam os próximos, matavam durante 7 dias a carnificina. Tudo isso foi arquitetado pela Catarina de Médici, mãe do rei e o papado. O rei tentou parar a coisa, mas ela falou, não dá para parar. Os protestantes já sabem que a gente vai fazer isso e eles vão se vingar de nós. Não tinha nada disso. Quando a notícia desse massacre chegou no Vaticano, faltou soltar rojões. Eles celebraram uma missa de agradecimento a Deus. Cantaram o Te Deum. Fizeram uma marcha. E hoje, ainda hoje, você pode ir no Vaticano e tem 3 pinturas celebrando esse massacre. A primeira delas diz assim, o rei aceita, mais ou menos o rei aceita a ideia, o rei aceita o plano. Dezenas de milhares de protestantes foram mortos. E a ordem do rei era de que isso fosse feito em toda a França. Mas teve algumas pessoas, líderes civis, a serviço do rei, que se negaram a matar os protestantes. Um deles do exército, um líder do exército, mandou uma mensagem que deve ser sempre lembrada. Ele falou para o rei assim, rei, no teu exército o senhor tem nobres guerreiros, corajosos, valentes, mas não tem nenhum carrasco. O que ele estava querendo dizer? Isso aqui é coisa de carrasco, a gente não faz isso. A gente é lutador, só que não para esse tipo de coisa. E eles não mataram, nesse lugar eles não mataram os protestantes. Graças a Deus, então, houve a reforma protestante, mas ela foi contrafeita pela Contra-Reforma.
As nações da Europa, elas tinham igreja, ou igreja estatal, ou a igreja romana. Os países católicos só tinham o catolicismo. Algumas nações se independeram do catolicismo, só que estabeleceram igrejas estatais. Que é o fato, por exemplo, da Inglaterra ter a igreja, qual igreja? Anglicana. A igreja anglicana, ela é muito semelhante à igreja papal, só que elas estavam separadas. Então aconteceu o movimento Oxford, no início do século XIX. E o movimento Oxford tinha o objetivo de trazer o anglicanismo de volta, trazer a Inglaterra de volta para o papado. No século XVII, os pais peregrinos, fugindo da perseguição na Europa, no Velho Mundo, fugiram para o Novo Mundo e estabeleceram as colônias americanas. Que na verdade eram colônias inglesas, né? Não eram americanas. As colônias inglesas no Novo Mundo. Só que mesmo eles, sabendo da perseguição que tinham sofrido na Europa, eles não entenderam o princípio da liberdade religiosa. E sabe o que eles fizeram? Começaram a perseguir também. Quem não fosse puritano era perseguido. Vocês sabem qual foi um dos grupos que foi mais perseguido? Os anabatistas, que eram os precursores dos batistas. Irmãos, os batistas tiveram muita importância para nós. E para os protestantes em geral. Eles trouxeram novamente a verdade do batismo dos crentes, não o batismo de criança, o batismo de quem crê. E hoje, praticamente todas as igrejas protestantes aceitam o batismo de quem crê. Os anabatistas tiveram que sofrer duras perseguições, morrer por isso. Só que pior que os anabatistas foi a perseguição sofrida pelos Quakers. 2 homens, John Winthrop e John Endicott, 2 extremos fanáticos. Malucos, perseguidores. Esses foram responsáveis por forte perseguição contra os anabatistas, especialmente os Quakers também. Eu li um pouco o que eles faziam e dá tristeza de ver, irmãos. Dá tristeza de ver. Só que os Quakers, eles tinham um princípio. Eles criam em liberdade religiosa. Eles criam que não pode haver perseguição religiosa. E eles tinham a coragem de onde houvesse perseguição, eles iam lá. Então, o pessoal das colônias começou a passar leis contra os Quakers. E diziam assim, se você vier aqui e começar a pregar sua doutrina, nós vamos cortar a sua orelha direita. Se você voltar, vamos cortar a esquerda. Se você voltar, vão cortar o nariz. Se voltar, vão furar a língua com ferro quente. E se voltar, você vai ser enforcado. E sabe o que os Quakers faziam? Eles voltavam. Por quê? Porque eles não podiam aceitar perseguição religiosa. Eles falaram, tá bom, a gente está aqui. O que vocês vão fazer? E os líderes ficavam desesperados, porque eles tinham feito tudo que é ameaça, então eles começavam a cumprir a ameaça. E vários começavam a ser enforcados. Só que o povo começou a se chocar tanto com isso. Imagina você ver alguém que está querendo servir a Deus ser enforcado. E você vê um, e vê outro, e você fala, peraí, até onde vai isso? E eles não vão parar de vir aqui, eles creem que eles têm que estar aqui. Então eles começaram a falar para os líderes pararem. E chegou uma hora que esse John Endicott viu que ele não conseguiria levar à forca um certo homem que estava sendo julgado, e ele ficou desesperado.
chamou o povo de medroso, não tem coragem de falar o que ele merece, só que ele não conseguiu enforcar esse último, e a perseguição cessou. A perseguição religiosa cessou nos Estados Unidos. Isso foi na época da colônia, não era ainda na nação americana. Você sabe como que a liberdade religiosa foi chegando, irmãos? Foi a preço de muitas vidas. Para hoje, eu e você estarmos sentados aqui sem ninguém vindo aqui com armas nos pegar. Custou muito. Para você ter a Bíblia na mão, para ler a Bíblia na mão, sabe quanto custou? É caríssimo. O primeiro a entender sobre a importância de total liberdade religiosa foi Roger Williams. Ele foi perseguido e aí foi para a Inglaterra, pediu ao rei uma carta para fazer uma nova colônia e estabeleceu a colônia de Rhode Island. Os princípios de liberdade religiosa de Roger Williams foram incluídos nas constituições dos estados, especialmente da Virgínia, e depois foram incluídos na Constituição americana. Quando a nação se proclamou independente, ela já abraçou esse princípio de liberdade religiosa, que diz assim: ninguém tem que pertencer a uma igreja para ter um cargo no Estado. Ele falou assim: na nossa colônia, todo mundo que quiser vir pode vir, contanto que seja civil. Você não precisa dizer, eu creio em Alá. Não, eu creio em Jesus. Você pode ter liberdade para crer em quem você quiser. O Estado não vai demandar que você creia em ninguém. Você só precisa ser civil, agir civilmente. E essa colônia começou a crescer. E os Estados Unidos, quando finalmente se tornaram uma nação, adotaram esses princípios e cresceram também. A besta de Apocalipse 13 tinha um período que ela ia dominar. São 1260 anos. Eu já falei quando começou esse período. Foi quando caiu o terceiro chifre, os ostrogodos. E que ano foi esse? 538. Isso leva ao fim desse período de supremacia papal em que ano? 1798. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Napoleão estava arrasando a Europa, ele estava invadindo, vencendo. E ele enviou seu general, Berthier, Luiz Alexandre Berthier, que lutou contra o exército papal, venceu o exército papal, invadiu Roma e exigiu do Papa Pio VI que o Papa entregasse seu poder temporal. Ou seja, a Igreja Romana tinha estados papais no centro da Itália, tinha castelos, tinha jurisdição civil, tinha exército, mas é um poder religioso? Como é que vai ter exército e estados que eles dominam? Pois é. Não estão seguindo o conselho, o que Deus falou, o que Jesus falou. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, esse general falou, entrega todo esse poder civil. Ou seja, fica só com o seu poder espiritual. Quando o Papa se recusou a fazer isso, ele foi aprisionado. E isso foi no ano 1798. Então nós temos aqui no gráfico, os 1260 anos de supremacia papal. Começa em 538, termina em 1798. Nesse mesmo ano, a França, que havia dado o golpe de morte para o papado, reconhece a nação americana como um poder separado da Inglaterra, como uma nação mesmo. Foi a primeira nação estrangeira a reconhecer os Estados Unidos como nação, separada da Inglaterra, no mesmo ano, 1798.
As duas bestas de Apocalipse, portanto, são o papado e os Estados Unidos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esses 2 chifres, alguém sabe o que eles são? Liberdade religiosa e civil, bem explicado. Eles são republicanismo e protestantismo. Republicanismo e protestantismo. Vou mostrar para vocês aqui esse slide. Protestantismo, uma igreja sem papa. Republicanismo, uma nação sem rei. O rei tinha poder absoluto. Pelo menos até a Magna Carta ele tinha poder absoluto. Depois disso, foi posto um cabresto nos reis. Senão eles podiam fazer o que eles quisessem. Falar, esse aqui pode matar. Mas por que ele fez? Não, só eu estou falando, vai lá e faz. Esse era o poder dos reis. Não era nada bom. Uma igreja sem papa, uma nação sem rei. Quando a nação americana foi estabelecida e fizeram a Constituição, o povo achou que faltou alguma coisa e eles fizeram a Carta de Direitos. Eram 10 emendas na Constituição. Uma delas diz assim: o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião, ou seja, uma igreja estatal, ou proibindo seu livre exercício. Nesse ponto, foram separados igreja e Estado nos Estados Unidos. O Congresso não pode tocar religião. Nada a ver com isso. Ele não pode fazer leis estabelecendo uma religião ou proibindo religião. Herman White diz: republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Só que liberdade de consciência é algo grande na Constituição americana, de grande importância. Os elaboradores da Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com seu Deus está acima de legislação humana e de que seus direitos de consciência são inalienáveis. Alienar é tirar. Algo inalienável é algo que não pode tirar, não dá para tirar. Então, o direito de consciência das pessoas não pode ser tirado. Sentiam que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas e que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre sua consciência. É um princípio inato que nada pode desarraigar. Agora, veja o contraste entre o que a nação americana entendia sobre liberdade religiosa, liberdade de consciência, e o que o papado entende de liberdade de consciência. Leia aqui comigo, olha, presta atenção. A Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. Agora veja o papado. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, disse, citando agora: as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erro dos mais perniciosos. Uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. Uau! Parece que ele não gostava de liberdade de consciência mesmo. O mesmo Papa, na encíclica de 8 de dezembro de 1864, anatematizou. O que é anatematizar? Amaldiçoou os que defendem a liberdade de consciência e de culto. E também, quem mais que ele amaldiçoou? Todos os que afirmam que a igreja não pode empregar a força. Está falando que eu não posso matar vocês? Ah, malditos. Como que vocês ousam falar assim? Claro que eu posso. Vocês estão entendendo o que é esse poder papal? Encíclica, é algo oficial que ele está fazendo. É totalmente diferente dos princípios da nação americana. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada.
Irmãos, 1929, dia 11 de fevereiro, foi assinado o Tratado de Latrão. Ali, Benito Mussolini, representando o rei da Itália, entrega poder temporal novamente para o papado. A cidade do Vaticano é reconhecida como uma nação independente, um estado independente da Itália. E o Papa continua então com seu poder temporal. Os 2 chifres de cordeiro eram muito bons nos Estados Unidos. O problema é o seguinte, que ele fala como dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Como que os Estados Unidos têm poder para fazer os outros adorarem a primeira besta? Fazer com que eles adorem. Como? Como que ele vai ter poder de fazer isso? Se ele só recomendasse, falasse, por favor, adorem a primeira besta, ia funcionar? Não. Mas ele tem o maior poder militar que existe na Terra hoje. Estou falando de poder humano. O maior poder militar é o americano. Eles investem mais dinheiro na parte militar do que as 10 próximas nações. Em ranking, tá? Estados Unidos primeiro, depois China e Rússia, um dos dois, não sei qual que é. Mas imagina, os 10 próximos investem menos do que só os Estados Unidos sozinho. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E eu pergunto para vocês, o que é a marca da besta? Como eu disse, tem gente confusa nesse ponto. Eu mesmo estava fazendo teologia, aí fui para os Estados Unidos e comecei a ouvir um sermão lá. Falei, nada mal ouvir um sermão, né? E como eu estava numa rádio, ouvindo um sermão na rádio, era um evangélico. E o evangélico estava falando assim, porque, olha, está chegando um chip que vai ser posto na mão das pessoas, e vocês nem sabem, a marca da besta está chegando. E eu comecei a ficar com medo ouvindo o sermão. E eu, está chegando mesmo? E ele falava com uma empolgação. Depois que na minha cabeça deu um estalo, eu falei, peraí, qual que era a marca da besta mesmo? Não é chip, não é código de barras. Será que é algo físico assim, que a pessoa vai pôr na testa um código de barras? Será que é um selo visível? Será que é um chip na mão, que vai te identificar e não vai deixar você comprar as coisas? Irmãos, a besta pode usar tudo isso, só que nenhuma delas vai ser a marca da besta. Todas elas podem estar efetivas, acontecendo na vida. Só que essas pessoas não vão receber a ira de Deus sobre elas, porque elas têm um desenho na testa, ou um chip, para comprar ou vender aqui. Porque a marca da besta não é essa. Qual que é a marca da besta, então? Será que é algo físico? Abram comigo Apocalipse 13, verso 16. Esse é o verso que fala sobre a marca da besta. Apocalipse 13, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre o quê? 2 lugares. Mão direita ou sobre a fronte, a testa. Agora, olha o contraste. Que passagem que a gente falou? Apocalipse 13, 16. Agora veja Êxodo 13, 16. Mesmo capítulo, mesmo verso. Êxodo 13, 16. E isto será como sinal, onde? Na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Olha o verso 9.
Êxodo 13, verso 9 agora. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que o quê? A lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Os judeus leram isso e ficaram assim: será que é físico ou é simbólico? Alguns deles optaram por ser físico. E o que eles fizeram? Dá para ver aí? Está vendo alguma coisa na testa deles? É chamado de filactérios, tefilim. É uma caixinha com a lei de Deus dentro dela. Porque ali está escrito que é para pôr na testa e na mão. Vocês estão vendo na mão? Amarrado, atado na mão, com várias voltas da fita. Olha outro aqui. Na testa e na mão, as caixinhas atadas, até criança. Irmãos, será que é isso que Deus queria dizer? Pega a minha lei e põe numa caixinha na sua testa e na sua mão? Será que é isso que Deus estava falando? Mas eles acharam que era físico. E eles caíram nesse engano. O que Deus estava falando? O que é a testa? Representa o quê? Quando Deus fala, filho meu, guarda a minha lei, põe no teu coração. O que Deus está falando? É para pôr lá dentro? Já pensou se eles tentarem fazer essa parte física também? Pegar uma caixinha. Deus está falando o quê? A parte simbólica, na sua mente. Guarda minha lei na tua mente. Amarra minha lei na tua mente. E se você ler Jeremias 31, ali fala de eu vou imprimir, Deus está falando, eu vou imprimir minhas leis na tua mente. Só que os judeus acharam que era físico. E a mão? O que quer dizer a mão? O que você faz, suas obras. Ou seja, que você creia na minha lei e que você haja de acordo com a minha lei. É isso que Deus estava falando. O que é o selo de Deus? É o sábado? Nós já sabemos que o selo de Deus é firmar-se sobre a verdade. Mas lembra que as pessoas são seladas. E elas são seladas onde? Apocalipse capítulo 7, verso 3. Onde que elas são seladas? Veja lá. Apocalipse 7, verso 3. Elas são seladas na fronte. Elas são seladas na fronte. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Veja Ezequiel 20, verso 20. Qual que é o sinal de Deus? A marca de Deus? Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. Entre quem? Entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o verso 12 também. Ezequiel 20, 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Irmãos, Deus falou, o meu sinal é o sábado. Satanás, quando ele vai fazer o sinal dele, a marca dele, o que ele fala? O meu sinal vai ser maçã? Não, ele vai tentar fazer algo oposto ao que Deus falou. Espera aí, que o de Deus é o sábado? O meu é o domingo. Vamos ver quem vai guardar qual aqui. O diabo, ele quer competir com o Criador. Deus falou assim, honra o sábado, porque você vai lembrar de que eu criei. Satanás fala, não vai honrar o sábado não. E quem honrar o sábado, vai morrer. Vocês vão honrar o domingo, que é o sinal da minha autoridade. Enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento,
dado o fato de ser este o sinal de seu poder criador e testemunha de seu direito à reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derribar o monumento criador e exaltar a instituição de Roma. Foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. Seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Os protestantes falam que é o domingo. Você lê ali Apocalipse 1:7, achei-me em espírito no dia do Senhor. Domingo, é o dia que o Senhor ressuscitou. Mas o que Jesus diz sobre qual é o dia dele? A Escritura Sagrada, porém, indica o 7º dia e não o primeiro dia como dia do Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O 4º mandamento declara: o 7º dia é o sábado do Senhor. E pelo profeta Isaías, o Senhor lhe chama meu santo dia. Qual que é o dia santo do Senhor? O sábado. E só para comentar, a irmã White, falando sobre João, ela disse, foi num sábado que João teve a visão. Por isso que ele fala, achei-me em espírito no dia do Senhor, no sábado. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja e declaram que os protestantes, observando o domingo, estão reconhecendo o poder desta, ou seja, da igreja católica. Eles dizem, quando um protestante guarda o domingo, ele está seguindo a gente, os católicos. No Catecismo Católico da Religião Cristã, em resposta a uma pergunta sobre o dia a ser observado em obediência ao 4º mandamento, faz-se esta declaração: enquanto vigorou a antiga lei, o sábado era o dia santificado. Mas a igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Quem foi que substituiu? A igreja. E vocês sabiam que os protestantes foram questionados nisso durante a Reforma Protestante? Quando o papado falou assim, ó, vocês têm que aceitar a tradição da igreja, eles falaram, não, sola a Escritura, Bíblia e somente Bíblia. Os católicos falaram, sola a Escritura? A gente não obedece mais nada a não ser a Bíblia. Aí os católicos pegaram os protestantes, eles falaram assim, se é sola a Escritura, por que vocês estão guardando o domingo? Aí entrou uma controvérsia entre os protestantes. Uns falaram assim, é verdade. Por que a gente está guardando o domingo? Quem sabe a igreja tem poder também. Quem sabe a tradição tem poder. Autoridade. Outros já não aceitaram isso. E a reforma protestante perdeu um pouco do seu ímpeto por não ficar somente com as Escrituras. Como sinal da autoridade da Igreja Católica, os escritores romanistas citam o próprio ato da mudança do sábado para domingo, que os protestantes admitem, porque guardando o domingo, reconhecem o poder da Igreja para ordenar dias santos e impor sua observância sob pena de incorrer em pecado. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma ou o sinal da besta? Então agora, irmãos, eu quero só citar alguns textos de Ellen White para mostrar o que está chegando e o que nós devemos fazer. Nós vamos terminar. Nós já vimos que as duas bestas de Apocalipse 13 são o papado e os Estados Unidos. Já vimos que o papado tem sua marca de autoridade, que é a guarda dominical, que é o oposto do que Deus tem de marca de autoridade, que é a guarda do sábado. Vimos que os Estados Unidos vão impor a marca da besta, vão fazer com que ela aconteça, e agora nós vamos ver alguns textos que nos alertam quanto ao perigo que nos ronda, que se aproxima. E diz assim, o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão, e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta.
eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. É nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre homens e mulheres de oração em todas as partes do país, recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda, o que é para conceder, irmãos? Mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Não é mais alguns anos de graça para eu me formar na faculdade, para eu me casar, para eu ter família, para eu ter propriedades. Não! É mais alguns anos de graça para trabalhar para o Mestre. Se não for esse nosso objetivo, não vale nem a pena. Vamos orar sim para Deus dar mais alguns anos, para a gente completar a nossa missão. Os que agora estão guardando os mandamentos de Deus, precisam pôr-se em atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode dar-lhes. Devem trabalhar mais diligentemente para adiar, até quando for possível, a calamidade que se aproxima. Adiar. Faça tudo o que você puder para adiar. E como que você vai trabalhar para adiar essa calamidade? Vamos ver. O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado nesse tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado. Ficar calado mostra que a gente está aceitando. Não devemos ficar calados. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida, até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. Ou seja, não é só orar, é trabalhar em harmonia. Agora, você já deve ter ouvido algumas pessoas dizerem, olha, a profecia já disse que isso aí vai acontecer. Para que a gente vai fazer alguma coisa? É melhor Jesus voltar logo mesmo. Eu lembro de uma senhora falar assim, não, deixa acontecer, que venha logo, que aí Jesus volta. Veja esse texto aqui. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, olha o que eles dizem, se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo da angústia. Ou seja, vamos esperar, Deus vai proteger a gente. Só que essa frase aqui devia fazer a gente tremer. Olha a próxima frase. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Não tem livramento de Deus não, se a gente não fizer a nossa parte, irmãos. Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada. O atalaia fica lá em cima do muro falando, ó, está chegando, a espada está chegando, acordem. Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Ou seja, o povo está ignorante quanto ao que está acontecendo, quanto ao que vai vir. Eles vão seguir um rumo. Só que você consegue evitar muitas pessoas de seguirem nesse rumo se você contar para elas. Se elas não forem mais ignorantes quanto ao perigo. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus
se tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Será que a gente está fazendo tudo o que for possível? A gente mal sabe o que é liberdade religiosa. Quando a gente faz passeata de liberdade religiosa, a maior parte de nós não sabe nem por que está ali. Está falando, o direito que cada um tem de adorar a Deus. Aí os umbandistas, os satanistas se unem com a gente na mesma passeata. Fala assim, é mesmo, liberdade para todos. Mas irmãos, não era isso que os primeiros adventistas pensavam quanto à liberdade religiosa. Sim, todos têm o direito de adorar quem eles quiserem, mas o que eles não queriam? Eles não queriam que o governo passasse leis restringindo a liberdade. Eles não queriam que o governo se metesse na nossa relação com Deus. Era só isso. E quando os adventistas estavam sendo perseguidos e lançados na prisão, Jones foi no Congresso americano e outros também, escrevendo artigos, publicando, dizendo, o governo não tem nada a ver com o estabelecimento de religião. O governo não pode estar passando essa lei dominical que ele está passando. E Jones fez aquele tremendo argumento. Alguém já viu aquele livro que chama A Lei Dominical Nacional? Nunca viram? Irmãos, vocês têm que ler esse livro. Esse é o argumento que nosso pioneiro A.T. Jones fez no Congresso americano contra a lei dominical que estava passando, 1888. Ele saiu da conferência de Minneapolis no dia 4 de novembro. Dia 13 de dezembro ele estava no Congresso americano, lá em Washington, lutando contra a lei dominical. E ele fez esse argumento. Todo adventista precisava ler esse livro. É espetacular. E enquanto você não lê esse livro, provavelmente você não vai entender o que é liberdade religiosa. Leia. Ele está gratuito no site ellenwhiteaudio.org. Anote o endereço do site, ellenwhiteaudio.org, só isso, não é .com.br, .org. Tem aqui também, tem esse livro. Você pode pegar ele gratuito lá, você pode ouvir o livro, tudo grátis, só baixar e ouvir. Então façam uso disso. Irmãos, o tempo se aproxima. Nós precisamos nos preparar. Só que não dá para você cumprir sua missão sem saber qual é a sua missão. Sem estudar a sua missão. Imagina, Jones foi no Congresso americano. Ele falou assim, é que ele não foi só uma vez, ele foi algumas vezes, mas de uma delas, ele disse assim, é como se as palavras que eu devia falar aparecessem escritas nas paredes e pairando na minha frente. Lembra que Jesus tinha dito, quando vos arrastarem perante os tribunais, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque vos será dado, foi dado a ele o que falar. Mas ele tinha estudado muito antes para aquilo ser dado. Se ele tivesse ficado distraído, vendo novela e conversando da vida dos outros, você acha que Deus ia dar para ele na hora o que falar? Deus fazia ele lembrar do que ele tinha estudado. Eu e você precisamos estudar. Precisamos nos preparar, se é que vamos permanecer em pé no fim. O que está chegando vai ser um vento tão forte que vai derrubar a maioria. Pode olhar para o lado aí, a maioria não vai restar. Como que você vai permanecer firme então? É só se você estiver diariamente comendo e bebendo da carne e do sangue do Filho de Deus, recebendo a vida de Deus, sendo guardado pelo poder de Deus. E ele disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Ou seja, como é que você come a carne e bebe o sangue dele? Através da Bíblia, recebendo a vida de Deus, entregando sua alma a Deus, rejeitando o mundo, aceitando e recebendo a Cristo. Para você, o mundo tem que ter morrido já. Você tem que estar vivendo a nova vida, a vida de Cristo.
Ele tem que ser o soberano na sua vida e na minha vida. É Ele que vai nos guardar no fim, irmãos. Não é nós, não é poder mundano. Nós vamos ser abandonados por todos os poderes da terra. Seu governo não vai te proteger. Ninguém vai te proteger aqui. Você só vai ser protegido pelo poder celestial. Faça a sua decisão agora, por ser totalmente do Senhor. Não deixe nenhum preguinho para Satanás pendurar as coisas dele aqui. Se é comida que te atrapalha, rejeita aquilo. Se é maquiagem, rejeita. Se é novela, rejeita. Se é um relacionamento, rejeita. Se é dinheiro, rejeita. Vai valer a pena. O que não vai valer a pena é você perder o céu por essas coisas pequenas. Aí você vai se arrepender, só que vai ser no fim. Aí não vai mais dar tempo. Seja totalmente do Senhor. Se Ele fala para você purificar a sua casa, purifica a sua casa, purifica o seu coração. E entre na obra, entre de cabeça na obra de Deus. Você não precisa ser um pastor, um médico, alguma coisa, para fazer a obra de Deus. Embora eles façam a obra de Deus também. Você pode, como leigo, fazer grande obra para Deus, se você se consagrar ao Senhor. Irmãos, nós vamos fazer uma oração e reconsagrar a nossa vida a Deus. E nós vamos fazer um propósito aqui. Eu quero que vocês façam comigo esse propósito, de estudar o que está chegando. Estude o Grande Conflito. Irmãos, por favor, deixa eu ver as mãos aqui. Quem já leu o Grande Conflito? Quem já leu mais de uma vez? Abaixa as mãos. Quem já leu mais de uma vez? Quem já leu 3 vezes? Quem já leu 10 vezes? Ainda bem que tem gente que manteve a mão erguida. Irmãos, você sabia que você pode ouvir o livro? Ele inteiro está em áudio. No site ellenwhiteaudio.org. É só baixar o livro e ouvir. Eu conheço alguém que fica o dia inteiro trabalhando, construindo casa e ouvindo o livro. Tem gente que já ouviu 20 vezes o mesmo livro, Caminho a Cristo. Eles estão em áudio. Use o tempo que você faria outras coisas, por exemplo, está dirigindo, está cuidando da horta, está lavando louça. Fica ouvindo a palavra de Deus. O ouvido está livre. E que Deus possa nos abençoar, nos guardar até o fim. Sejamos fiéis ao Senhor, irmãos. Vamos orar? Vamos ajoelhar? Oremos. Senhor Deus, o fim se aproxima. Os eventos finais estão sobre nós. Não queremos dormir, Senhor, queremos estar despertos. Vem nos acordar desse sono, desse terrível sono espiritual que temos. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar totalmente para Ti. Nesse momento queremos fazer isso. Aquelas coisas que o Senhor já tocou o nosso coração, que ainda nos prendem, nesse momento, entregamos a Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor nos liberte dessas coisas. E se nossa vontade não está de acordo com a Tua vontade, Te damos a permissão de tomar nossa vontade e fazer Tua vontade em nós. Senhor, só o Senhor pode guardar nossa alma. Guarda-nos até o fim. Sê a nossa defesa, sê o nosso protetor. E que nós possamos dar o nosso testemunho de que estamos do Teu lado. Nossa escolha é pelo Senhor. Usa-nos no Teu serviço, segundo a Tua vontade. Liberta-nos de todo o poder dos demônios. E nos cobre com a Tua justiça diariamente. Que possamos ser achados em Cristo. E que possamos estar em pé naquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém.